A Rádio Teófilo Otoni apresenta com a psicóloga Isabel Ribeiro Manual de Vida. Um programa que ensina a lidar com a vida do jeito que a vida é. Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Otoni, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre o distúrbio bipolar. O transtorno afetivo bipolar era denominado até bem pouco tempo de psicose maníaco-depressiva. Esse nome foi abandonado principalmente porque esse transtorno não apresenta necessariamente sintomas psicóticos, né? Ou seja, alucinações, delírios. Na verdade, a maioria das vezes esses sintomas não aparecem. Os transtornos afetivos não estão com sua classificação terminada. Provavelmente nos próximos anos surgirão novos subtipos de transtornos afetivos, melhorando a precisão dos diagnósticos. Por enquanto, basta nos compreender o que vem a ser o transtorno bipolar. Com a mudança desse nome, o transtorno deixou de ser considerado uma perturbação psicótica para ser considerado uma perturbação afetiva. Bom, o que consiste, o transtorno bipolar? É a pessoa, a alternância de estados depressivos com maníacos. É a característica dessa patologia. Muitas vezes o diagnóstico correto, gente, só será feito depois de muitos anos. Uma pessoa que tem uma fase depressiva recebe o diagnóstico de depressão e 10 anos depois apresenta o episódio maníaco, que eu vou falar daqui a pouquinho o que é. Tem, na verdade, o transtorno bipolar, mas até que a mania surgisse, não era possível conhecer o diagnóstico verdadeiro. O termo mania, gente, isso é muito importante. É popularmente entendido como tendência a fazer várias vezes a mesma coisa. Mania, em psiquiatria, em psicologia, gente, significa um estado exaltado, fora do comum, de humor. Tá? Uma coisa exagerada. Até uma pessoa leiga percebe que a pessoa, o estado dela está alterado, a alegria está exagerada. Gente, felicidade exagerada não é doença, tá? A mania é uma doença, tá? É uma das fases do distúrbio bipolar e repare bem, eu vou estar explicando direitinho, você vai perceber que é diferente da felicidade, que é saudável. Portanto, a psiquiatria estado exaltado de humor, que será descrita daqui a pouquinho mais detalhadamente. A depressão do transtorno bipolar, gente, é igual a depressão normal, recorrente. Eu vou falar um pouquinho dela também hoje. Que só se apresenta como depressão. Mas uma pessoa deprimida do transtorno bipolar não recebe o mesmo tratamento do paciente bipolar. Tá? Até, inclusive, gente, tem alguns antidepressivos, que quando a pessoa bipolar, ela está deprimida, e tem os antidepressivos, que é melhor que o médico utilize esses para não ter o que a gente chama de virada maníaca, que é a pessoa sair da depressão e ir para uma fase de mania. Geralmente, o cloridato-sertralina é um antidepressivo que normalmente ele não, a pessoa que tem distúrbio bipolar, está deprimida, pode utilizar, porque geralmente a pessoa não desenvolve a virada maníaca usando esse medicamento. Bom, vamos lá então. Característica. O início desse transtorno geralmente se dá em torno de 20 a 30 anos de idade, mas pode começar mesmo após 70 anos. O início pode ser tanto pela fase depressiva como pela fase maníaca, iniciando gradualmente ao longo de semanas, meses ou abruptamente, em poucos dias, de uma hora para outra, já com sintomas psicóticos, o que muitas vezes confunde com síndromes psicóticas. Além dos quadros depressivos e maníacos, há também os quadros mistos, sintomas depressivos simultâneos aos maníacos, que muitas vezes confunde os médicos retardando o diagnóstico na fase em atividade. Tipos. Bom, aceite-se a divisão do transtorno afetivo bipolar de dois tipos. Então, a pessoa é o tipo 1 e o tipo 2. Gente, você já deve ter visto falar tipo 3, tipo 4, mas o que é aceito pela comunidade científica até hoje é o tipo 1 e o tipo 2. Vou explicar. O tipo 1, gente, é a forma clássica, em que o paciente apresenta os episódios de mania alternados com os depressivos. As fases maníacas não precisam necessariamente ser seguidas por fases depressivas, nem as depressivas por fases maníacas. Na prática, observa-se muito mais uma tendência dos pacientes a fazer várias crises de um tipo e poucas do outro. Há pacientes bipolares que nunca fizeram fases depressivas e há deprimidos que só tiveram uma fase maníaca, enquanto as depressivas foram numerosas. O tipo 2, gente, ele caracteriza-se por apresentar episódios de mania, mas de hipomania, com depressão. A hipomania, a pessoa, ela tem uma agitação muito grande, tá? Mas ela consegue trabalhar, consegue ter uma vida normal.
Outros tipos foram propostos, né, por Axcal, mas não ganharam ampla aceitação pela comunidade psiquiátrica, ok? Bom, gente, então vamos lá. Vamos falar agora, então, como é que é uma fase maníaca, tá? A fase maníaca. Fase maníaca tipicamente leva 1 a 2 semanas para começar e quando não tratada, gente, pode durar meses. O estado de humor da pessoa está elevado, podendo isso significar uma alegria contagiante ou uma irritação agressiva, tá? Na mesma hora que a pessoa tá bem, tá alegre, daqui a pouco ela pode ficar muito nervosa, ter uma reação muito. Junto a essa elevação, encontram-se alguns outros sintomas, como a elevação da autoestima, sentimentos de grandiosidade, podendo chegar à manifestação delirante de grandeza, considerando-se uma pessoa especial, dotada de poderes e capacidades únicas, como telepáticas, por exemplo. Aumento da atividade motora, apresentando grande vigor físico, apesar disso, com uma diminuição da necessidade de sono. Gente, tem gente que nem dorme. O paciente apresenta uma forte pressão para falar ininterruptamente. As ideias correm rapidamente a ponto de não concluir o que começou e ficar sempre emendando uma ideia não concluída em outra, sucessivamente. A isso denominamos fuga de ideias. O paciente apresenta uma elevação da percepção de estímulos externos, levando-se a distrair constantemente, ok? Bom, vamos lá. Com pequenos ou insignificantes acontecimentos alheios à conversa em andamento. Aumento, gente, do interesse é uma característica muito importante. Há um aumento do interesse da atividade sexual. Perda da consciência a respeito de sua própria condição patológica. A pessoa não consegue perceber que está doente. Lembra, quem está no olho do furacão não enxerga. Tornando-se uma pessoa socialmente inconveniente ou insuportável, viu, gente? Envolvimento em atividades potencialmente perigosas, sem manifestar preocupação com isso. Podem surgir sintomas psicóticos, típicos da esquizofrenia, né? Delírios, alucinações, o que não significa uma mudança de diagnóstico, mas mostra um quadro mais grave quando isso não acontece. Bom, gente, eu vou estar aqui agora, eu vou dar o exemplo de um paciente que está na fase da mania, tá? Do distúrbio bipolar. Ele se sente bem, realmente bem, na verdade quase invencível. Ele se sente como tendo não limites para suas capacidades e energia, poderia até passar dias sem dormir. Ele está cheio de ideias, planos, conquistas e se sentiria muito frustrado se a incapacidade dos outros não o deixasse ir além. Ele mal consegue acabar de expressar uma ideia e já está falando de outra, numa lista interminável de novos assuntos. Em alguns momentos ele se aborrece para valer, não se intimida com qualquer forma de cerceamento ou ameaça, não reconhece qualquer forma de autoridade ou posição superior à sua. Com a mesma rapidez com que se zanga, esquece o ocorrido negativo, como se tivesse acontecido nada, como se nada tivesse acontecido. As coisas que antes não o interessavam mais, lhe causam agora prazer. Mesmo as pessoas com quem não tinha bom relacionamento são para ele amistosas e bondosas. Então você vê que a percepção da rádio, né, gente, fica comprometida, tá? Sintomas maníacos, tá? Vamos lá. Sentimento de estar no topo do mundo, com alegria e bem-estar inabaláveis. Nem mesmo má notícias, tragédias ou acontecimentos horríveis diretamente ligados ao paciente podem abalar o estado de humor. Nessa fase, gente, o paciente literalmente ri da própria desgraça. Sentimento de grandeza. O indivíduo imagina que é especial ou possui habilidades especiais, é capaz de considerar-se um escolhido por Deus, uma celebridade, um líder político. Inicialmente, quando os sintomas ainda não se aprofundaram, o paciente sente-se como se fosse ou pudesse ser uma grande personalidade. Com o aprofundamento do quadro, essa ideia torna-se uma convicção delirante. Sente-se invencível e acham que nada poderá detê-los. Hiperatividade. Os pacientes, gente, nessa fase não conseguem ficar parados, sentados por alguns minutos ou relaxar. O senso de perigo fica comprometido e envolve-se em atividades que apresentam tanto risco para a integridade física como patrimonial. Aí tem o perigo do gastar, né? As pessoas muitas vezes depredam o patrimônio nessa fase. O comportamento sexual, gente, isso aqui também é importante, fica excessivamente desinibido e mesmo promíscuo, tendo numerosos parceiros num curto espaço de tempo. Os pensamentos correm de forma incontrolável para o próprio paciente, para quem olha de fora. A grande confusão de ideias, na verdade, constitui-se na interrupção de temas antes de terem sido completados para iniciar outro, que por sua vez também não é terminado, e assim sucessivamente numa fuga de ideias, como a gente já falou. A maneira de falar, gente, geralmente se dá em tom de voz elevado,
Cantar é um gesto frequente desses pacientes. A necessidade de sono nessa fase é menor. Com poucas horas, o paciente se restabelece e fica durante todo o dia e quase toda a noite em hiperatividade. Mesmo estando alegre, gente, explosões de raiva podem acontecer, geralmente provocados por algum motivo externo, mas da mesma forma como aparece, se desfaz. Bom, gente, a fase depressiva, né? A fase depressiva ocorre o oposto da fase maníaca. O paciente fica com sentimentos irrealistas, de tristeza, desespero, né, autoestima baixa, não se interessa pelo que costumava gostar de ter prazer, cansa-se à toa, tem pouca energia para suas atividades habituais, também tem dificuldade para dormir, sente falta do sono e tende a permanecer na cama várias horas. Começo do dia, né, de manhã, costuma ser a pior parte do dia para os deprimidos, porque eles sabem que terão um longo dia pela frente. Apresenta dificuldades em concentrar-se no que faz, e os pensamentos ficam inibidos, lentificados, falta de ideias ou demora a ser compreendidos, né, e assimilados as ideias. Da mesma forma, a memória também fica prejudicada. Os pensamentos costumam ser negativos, sempre em torno de morte, doença, o apetite fica inibido e pode ter perda significativa de peso. Bom, gente, voltando aqui, então, a gente falou aí um pouquinho, né, da depressão. Só mais aqui algumas dicas aí sobre a fase da mania, né? Portanto, gente, a mania quer dizer repetição de hábitos ou atitudes, mas para, né, a psiquiatria e psicologia, a mania, na verdade, a descrição é diferente. É uma alteração do humor no qual o paciente se encontra em estado de hiperatividade, euforia e aceleração. Fica agitado, falante, sem sono, irritado, briguento e bem-humorado demais. Fala alto e muito, discute, argumenta, isso para criar atraso, implica, desafia. O apetite pode aumentar ou diminuir, a libido geralmente aumenta. Tá? A pessoa acha que sabe tudo, pode tudo, consegue tudo, nada é problema, gasta mais dinheiro do que o habitual, pode ter vivências religiosas de ser poderoso, messiânico. Geralmente o paciente não aceita estar doente, nem ser medicado, viu, gente? Por isso é importante a família, né, ir buscar o tratamento. Nem todas as fases precisam ser iguais. Existem fases chamadas hipomaníacas, onde todos esses sintomas são muito mais fracos, né, que é o tipo 2. Nessas fases hipomaníacas, a pessoa pode aumentar a sua produtividade e não perder a crítica. Daí que as pessoas que estão do lado, no trabalho, não conseguem perceber, que é o tipo 2, viu, gente? Algumas hipomanias podem durar anos. Ambos os sexos, idade mais frequente, né, pode atingir homens e mulheres, né, a idade mais frequente é entre os 20 e 50 anos, mas pode aparecer em qualquer idade. Depois que a fase passa, o paciente se lembra de tudo e às vezes até acha graça quando o estrago financeiro familiar não for muito grande, né, não deixa sequelas na memória, concentração, crítica, produtividade, inteligência. Uma fase maníaca prolongada pode criar um estrago emocional e financeiro para a família. O estado alegrinho pode transformar rapidamente em irritabilidade, né? No tipo 2 aí, a fase maníaca é uma festa que acaba em ressaca, perdas financeiras, vexame social, profissional e principalmente depressão. A família não consegue segurá-la em casa, de modo que ele irá sair, se expor, se meter em confusão. Bom, gente, então vamos lá. Relação com o transtorno, só pra gente terminar, a relação do transtorno afetivo bipolar com a depressão, ela pode vir antes, depois, né, ou junto, fase mista com a depressão, mas algumas pessoas podem ter só fases maníacas ou hipomaníacos. Causas, gente, geralmente fatores genéticos, né, costumam ser os mais importantes do que os fatores emocionais. Mas um problema grave, atual, certamente pode desencadear uma fase maníaca ou hipomaníaca. Existem estados semelhantes, né, que podem ser causados por alteração provocada por medicamentos, inclusive antidepressivos, anfetaminas para emagrecer, ou drogas estimulantes, hipertireoidismo, traumatismos cranianos e doenças neurológicas. Gente, tratamento é importante, é sempre medicamentoso, viu, gente? Quando a fase maníaca é muito forte, é difícil tratar o paciente fora de um hospital. Às vezes você tem que estar internando o paciente, viu, gente? Para começar o tratamento quando ele está na fase maníaca, tá? Do tipo 1. A psicoterapia do transtorno afetivo bipolar. Bom, depois que a fase melhorar, né, com o medicamento, a psicoterapia é mais importante do que se pensava. Existem estudos que demonstram que uma psicoterapia bem feita tem um importante papel na prevenção das recaídas. Medicamentos naturais, gente, não existe nenhum medicamento eficaz. Tem que ser, né, os medicamentos aí da psiquiatria. O médico, né, apropriado para tratar o distúrbio bipolar, gente, tem que ser o psiquiatra, né? Ok? A depressão, o clínico geral, o ginecologista, o cardiologista, o gastro, né, eles podem estar tratando quando é, né, só uma depressão. Agora, um distúrbio bipolar, né, tem que ser tratado pelo psiquiatra, ok?
Bom, tempo para melhorar, né? Embora se consiga uma tranquilização relativamente rápida no começo, o paciente é um vulcão adormecido. Qualquer diminuição da dose irá despertar. A medicação pode demorar de 15 a 30 dias para funcionar. Pode ter recaída, sim, pode. Tanto as fases maníacas quanto as fases depressivas. Bom, gente, é isso. E geralmente, né, o paciente que tem distúrbio bipolar, ele toma ali um estabilizador de humor, geralmente por tempo indeterminado, né, ou amenizar novas crises, ok? Bom, gente, é isso, tá? Vou ficando por aqui. Falamos aí, né, sobre o distúrbio bipolar. Lembrando, né, que se você tem alguém na família, busque tratamento. E, gente, agora eu só queria fazer uma ressalvazinha aqui. A gente está falando de doença. Repare bem, uma árvore, debaixo da árvore pode entrar o ateu, pode entrar o religioso, o rico, o pobre, e é o feio, o bonito, que a sombra vai ser a mesma para todo mundo. Gente, a vida faz isso com a gente. Humildade é isso, né? É reconhecer que tudo que acontece com os outros pode acontecer com a gente. Então, é importante a gente encarar isso com naturalidade, tá? Não se sentir nem superior, nem inferior, tá? Encarar que tudo que acontece com os outros pode acontecer com a gente. Ou com as pessoas da nossa família. E isso é humildade, tá? Isso que é tratamento que, né, a ciência está aí para ajudar o homem a levar uma vida melhor. Bom, gente, vou ficando por aqui. Bom dia a todos e até semana que vem. Teoflotone, capital mundial dos valores humanos, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Até semana que vem. Tchau. Rádio Teoflotone, você em primeiro lugar.